Olá, eu sou o Carlos Edson Martins e a convite do grupo espírita Eurípedes Bazanunfo, que fica localizado na cidade de São Luís, capital do Maranhão, vamos trazer algumas reflexões a respeito do tema atitude mental na vida diária. A doutrina espírita nos orienta que precisamos tomar cuidado, bom cuidado, do nosso espírito e também do corpo físico que está abrigando este espírito em uma encarnação. Nós sabemos também, através das orientações, das explicações da doutrina espírita, que nós mantemos, quando encarnados, quando ligados a um corpo físico, uma relação de consciência muito semelhante à que o espírito mantém quando está no seu plano natural, que é o seu plano conhecido como espiritual e também chamado por outros como plano astral. A relação mais próxima que nós temos com o nosso verdadeiro estado de espírito, que é o estado desligado de um corpo físico, se dá através dos traços da nossa consciência. É claro que a ligação do espírito a um corpo físico, a um corpo encarnado, impõe limitações ao espírito. Cabe lembrarmos que o espírito é isolante. Correção, o corpo físico é isolante. E por ser isolante, ele limita as capacidades desse espírito. Capacidades que são naturais no plano espiritual. Algumas dessas capacidades nós podemos citar. A capacidade de ler o pensamento, por exemplo. Esta é uma capacidade que o espírito, quando é encarnado, ele tem totalmente limitada. O que nós temos ainda como alguma percepção do outro se dá pela captação das vibrações energéticas que aqueles que estão próximos a nós emitem. Mas nós não temos a capacidade de ler a mente do outro, ler o pensamento do outro, como o espírito faz quando se encontra no seu plano natural, na erraticidade. Outra capacidade que o espírito tem é a de locomoção sem barreiras. Lógico que nós, por estarmos em um plano material, ligados a um corpo material, nós não temos essa capacidade. Então eu citei essas duas limitações que a vida encarnada do espírito impõe, para que nós entendamos que a recomendação que a doutrina espírita nos dá de tratarmos do nosso espírito e tratarmos do nosso corpo físico, sendo que a principal ligação entre os estados encarnados e desencarnados, o estado vivendo na erraticidade e em uma encarnação, se apresenta através da consciência. A nossa consciência, ela não muda muito, com exceção dessas limitações que nós conhecemos quando encarnados, quando estamos no plano espiritual. Por isso que é muito relevante, muito importante que nós tomemos cuidado com a nossa mente, pois a nossa mente é a casa da nossa consciência. É muito importante que tenhamos cuidado
com o nosso corpo físico como um todo. A mente faz parte deste pacote de corpo físico que nos dá abrigo, nos dá morada quando estamos ligados em uma encarnação. Por isso que manter uma atitude espiritual positiva é muito relevante, não somente para a vivência em um mundo material, a vivência em um mundo encarnado, mas também para o que ficará de legado na consciência para este espírito quando ele retornar à erraticidade, ao seu plano natural, ao seu plano espiritual. Mas o que nós temos como informação mais recente é que a maior parte das pessoas, chamamos pessoas, mas a referência para nós espíritas é espíritos encarnados. Sendo assim, a maior parte dos espíritos encarnados não estão dando a devida atenção à sua saúde mental. A maior parte de nós, quando temos alguma complicação física, quando estamos sofrendo dores, mal-estares, buscamos, quase que de imediato, com muita preocupação, auxílio médico. Ou, muitas vezes, tentamos fazer automedicação, vamos a uma farmácia e compramos algum medicamento que nos é conhecido para tentar aliviar aquela dor ou aquele mal-estar. Apesar dessa atitude não ser recomendada por conta dos riscos que envolve a ação da automedicação. Mas nós não ficamos passivos. Qualquer desconforto físico, nós buscamos ajuda. Mas nós não temos este mesmo cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa sanidade mental. E o mundo atual tem fatores que estão servindo para que aconteça um desequilíbrio maior da nossa saúde mental. Nós atualmente estamos vivendo uma era que é conhecida como uma era de informação, a era da informação, onde a informação pode nos alcançar de maneira quase instantânea. Se acontecer um evento catastrófico em alguma nação que fica do outro lado do planeta, nós podemos receber esta informação em poucos instantes. Porque nós somos ligados hoje em uma rede mundial chamada de internet que faz as informações, que permite as informações trafegarem de maneira muito rápida, que nos dá a ideia de instantaneidade. Mas essa ideia de instantaneidade também nos coloca em situações de aceleração. Numa ideia constante que nós precisamos estar ligados a estas redes para nós não perdermos as informações, as vivências, para nós não deixarmos de saber o que os outros estão fazendo. E é claro que essa ação nos traz consequências mentais também. Trazem consequências que irão abalar a saúde da nossa mente, entre outros aspectos. A era da informação, quando surgiu, apresentou a ideia de que as pessoas iriam trabalhar menos, mas não é o que está acontecendo, as pessoas estão trabalhando mais. E agora, de maneira totalmente conectada. Antes da era digital se estabelecer como agora, as pessoas iam ao trabalho, findado o seu horário de trabalho, se dirigiam para casa e se desconectavam do trabalho. Agora as pessoas saem do trabalho, vão para casa e levam o trabalho junto, porque continuam conectadas a esse trabalho através de todos os dispositivos portáteis que nós utilizamos. No advento da pandemia que nós estamos passando, o trabalho acabou indo para casa de fato, se tornando home office
por conta das dificuldades de aproximação das pessoas em decorrência da pandemia. Estar muito próximo pode permitir o contágio pelo vírus. Todos esses aspectos que eu estou citando e muitos outros afetam a nossa saúde mental e muitas vezes nós não percebemos. Nós estamos mais agitados, nós estamos nos alimentando mal, de maneira incorreta, fora dos horários adequados, nós estamos descansando menos, dormindo menos, nós estamos expostos a luzes que atingem a nossa visão e que também interferem na nossa mente. Vamos tratar disso tudo. Como que acontecem essas interferências na nossa saúde mental? Quando você mantém um dispositivo portátil ligado em redes sociais, por exemplo, ou em aplicativos de mensagem, que a todo momento estão enviando notificações para você, indicando que alguém postou algo, ou alguém mandou uma mensagem, ou chegou uma notícia nova, você acaba se sentindo na necessidade de checar, de verificar, de olhar, de ver aquilo tudo. E isso causa alguma ansiedade, a tal ponto de que muitas pessoas, quando se encontram sem o seu aparelho, quando o seu aparelho tem a bateria descarregada, elas ficam em estado que beira o desespero, porque se sentem desligadas do mundo. Isso é um claro afetamento da saúde mental. Quando nós vamos dormir, que deixamos esse dispositivo enviando essas notificações interferem também na qualidade do nosso sono. E muitas vezes as pessoas acordam no meio da noite para checar os seus dispositivos, para checar o que aconteceu no período que estavam dormindo, né? As mensagens que chegaram, o que foi postado nas redes sociais. Degrada a qualidade do seu sono. Nós também, nos nossos quartos, nós temos outros dispositivos, nós temos as TVs, que muitas vezes nós dormimos com elas ligadas. E também é uma influência na qualidade do nosso sono. Por duas razões. A primeira, a luz azul. A luz azul, ela vem das TVs, vem também dos dispositivos portáteis, dos celulares, dos tablets, dos notebooks, e elas interferem na nossa visão. Além de degradarem a nossa visão, elas levam também a um desequilíbrio mental. Aquela luz que fica acesa, a luz de stand-by dos seus dispositivos, como as TVs, que mesmo desligadas, elas ficam com essa luzinha acesa, uma luzinha verde, uma luzinha vermelha, por incrível que pareça, elas também interferem no nosso sono. Os aparelhos de ar-condicionado que tem um display que indica a temperatura, que muitas vezes é uma luz forte, que chega a iluminar o quarto, mesmo com a luz apagada, elas interferem no nosso sono. O ser humano, biologicamente, ele foi programado para dormir à noite na escuridão. A nossa programação biológica é essa. Qualquer luz, por menor que seja, que esteja acesa, até que seja uma luz de um LED, ou um simples piscar de uma tela de celular, no meio da noite, irá alterar a qualidade do nosso sono. O uso da TV, o uso dos dispositivos, 3 horas antes de dormir, altera o nosso sono. Uma alimentação também muito próxima do horário de dormir vai alterar o nosso sono. Tomar café antes de dormir ou muito próximo do horário de dormir vai alterar o nosso sono. E entendamos, o sono é um fator essencial para nós mantermos o nosso equilíbrio mental. É durante o sono que o seu corpo físico se refaz dos desgastes do dia. Mas o ponto mais importante é durante o sono que nós iremos fixar na nossa memória todas as informações que nós acumulamos.
Se você, por exemplo, está estudando algo, você é um aluno que está estudando uma certa matéria, ou digamos que é um aluno que está se preparando para fazer um vestibular, fazer um concurso público, para fazer o Enem, por exemplo, estudou o dia todo, mas não teve um descanso adequado, não dormiu bem, você não terá as informações que você adquiriu durante o dia fixadas na sua memória. Porque a qualidade do sono, o período de sono que você precisa ter, que isso depende de cada corpo, é que vai determinar o armazenamento dessas informações. Existem pessoas que dormem 6 horas e se sentem recuperadas. Existem outras que precisam dormir até 10 horas para se sentirem recuperadas. Mas o sono é essencial e nós estamos dormindo cada vez menos e dormindo de maneiras cada vez mais inadequadas. Situações que vão abalar a nossa saúde mental. Então, para que nós tenhamos hábitos que sejam mais equilibrados e que possam impactar de maneira positiva na nossa atitude mental, são hábitos inclusive que nós podemos praticar diariamente. O ideal é que sejam feitos esses hábitos na nossa rotina diária, para que nós possamos cada vez mais termos um equilíbrio mental e, por consequência, termos também um espírito mais equilibrado. Eu vou aproveitar e vou citar algumas sugestões de ações diárias para que nós possamos praticar e termos uma sanidade mental melhor. A primeira dica que eu darei é: melhore a sua gestão do tempo. Novamente eu vou precisar tocar na questão do tempo que nós estamos dedicando aos dispositivos portáteis e a estarmos ligados à internet. O Brasil é um dos países do mundo em que as pessoas passam mais tempo ligados à internet. A estatística mais recente indica que o brasileiro dedica 3 horas do seu dia, em média, a estar ligado à internet. 3 horas no dia, em média. É claro que, por ser um valor médio, existem pessoas que ficam menos tempo e existem pessoas que ficam mais tempo ainda. E são 3 horas que você precisa também saber equilibrar dentro do seu tempo. Principalmente quando essas 3 horas são deveras fatiadas. Você está fazendo uma atividade, para essa atividade para checar o seu dispositivo. Essa atividade você perdeu a concentração nela. E até que você retorne a ter concentração para fazê-la de novo, você pode novamente ser interrompido pelo dispositivo. E você não consegue nem se concentrar no dispositivo e nem se concentrar na atividade que você estava fazendo. Em especial os homens, que têm essa dificuldade maior de ser multitarefa. As mulheres conseguem se desdobrar melhor nesse aspecto de fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas os homens têm mais dificuldade nisso. E é preciso, além disso, administrarmos o nosso tempo com relação a trabalho, com relação a estudo, com relação a dormir, com relação a ter outras atividades que ajudem a nos tornar mais equilibrados. É importante que nós façamos a gestão do nosso tempo de maneira adequada. Faça uma lista de tarefas, anote na sua agenda as suas atividades que você precisa fazer e não seja muito otimista. Não elenque várias tarefas ao mesmo tempo. Elenque poucas tarefas para que você consiga, de fato, as realizar. A próxima dica é praticar atividades físicas. Nós temos estado extremamente sedentários. As pessoas cada vez menos praticam atividades físicas. E um corpo que não pratica atividades físicas, ele vai deixar de receber os benefícios para a sua mente dessas atividades físicas. Por exemplo, o seu cérebro é invadido por dopamina, que é o chamado hormônio do bom humor, quando você termina uma atividade física. E esse hormônio faz bem para o seu cérebro e o equilibra.
A prática esportiva não faz bem somente para o corpo, mas também para a mente. Por quê? Porque ela gera estes hormônios que ajudam ao cérebro a se manter mais equilibrado e também permite-se ter, através da sua prática, do exercício físico, um sono mais equilibrado. A prática esportiva também leva a um sono melhor. Outra dica: conviva com as pessoas que você ama, que você gosta. Muitas vezes nós acabamos nos afastando de pessoas que têm uma ação positiva nas nossas vidas. Nesse momento de pandemia, isso está acontecendo de maneira até mais grave e mais forte. As pessoas, por conta das recomendações de distanciamento físico, acabam se afastando das pessoas que gostam também. É importante que nós mantenhamos um contato, se não físico, mas próximo com essas pessoas, utilizando justamente esses dispositivos que servem de comunicação. Hoje é possível a conversa por vídeo, não somente por áudio, o envio de mensagens, o envio de inclusive imagens positivas, imagens de afeto para as pessoas que nós gostamos. E esta é uma forma de nós mantermos a proximidade com as pessoas de quem gostamos, mesmo na situação de pandemia. É importante também que nós tenhamos momentos de lazer, momentos que busquemos o entretenimento para que nós nos desliguemos um tanto das questões sérias da vida, das questões às vezes mais duras da vida. Os momentos de lazer servem para termos esse desligamento. O que nós não podemos fazer é tentar viver o tempo todo tendo lazer, porque também a vida precisa de outras ações, precisa de trabalho e precisa que os momentos mais sérios sejam também enfrentados. Cuide da sua alimentação. A nossa alimentação tem ficado cada vez pior. A nossa alimentação está cada vez mais focada em produtos do fast food, da chamada comida rápida, pizzas, hambúrgueres e refrigerantes, e também em produtos industrializados. A consequência disso é obesidade e outras doenças que vêm junto com a má alimentação: hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e muitas outras. É lógico que se você tem uma doença dessas, em consequência de estar com uma alimentação totalmente desequilibrada e obeso, você vai ter um desequilíbrio mental também. E a obesidade leva à apneia, que leva a uma qualidade do sono. Por isso que é importante mantermos uma boa alimentação. Cultivar o hábito de ler. Hoje nós nunca na história alcançamos tanta leitura. Nós estamos lendo muito. Por quê? Porque basicamente o acesso que nós fazemos na internet é para ler. Nós lemos as mensagens nos aplicativos de mensagens, nós lemos as mensagens nas redes sociais, nós lemos as notícias, as informações, mas muitas vezes a leitura que nós fazemos nos dispositivos portáteis não é uma leitura edificante, uma leitura que leve ao equilíbrio. Por isso que é importante também fazer a leitura de um bom livro que ajude não somente para a informação, mas também para o equilíbrio e o entretenimento, porque o livro também é um excelente entretenimento. É importante que nós passemos mais tempo na natureza. A vida ligada à internet e aos dispositivos que temos nos nossos lares, às vezes não permite que nós saiamos e sintamos o ar fora dos nossos lares. É preciso que nós tenhamos mais contato com a natureza, porque esse contato serve também para o equilíbrio mental e físico. Dedicar-se a um trabalho voluntário, se dedicar ao outro, se dedicar ao próximo, faz bem para nós também. Faz bem para o nosso espírito, faz bem para a nossa mente. Todos aqueles que praticam um trabalho voluntário depois se sentem realizados por terem feito o bem. E se sentir realizado fazendo o bem significa equilíbrio emocional e mental. Espiritualize-se.
Se espiritualizar é muito importante e já é comprovado cientificamente que as pessoas espiritualizadas são mais equilibradas mentalmente. Então, se espiritualizar traz um benefício enorme para nossas mentes. Conheça a si mesmo através das noções espirituais. Pratique exercícios espirituais como as preces e o resultado disso é uma mente mais sã. Mas, se com todas essas dicas você ainda não se percebe capaz de alcançar esses objetivos, busque o auxílio de uma terapia, sessões com terapeutas. Primeiro nós precisamos desmistificar um ponto. A busca de um psicoterapeuta, de um psicólogo, não se dá somente quando se está com um problema, mas também para fazer a manutenção da sua saúde mental. A busca de uma terapia é recomendada para qualquer um, independente se tem um problema mental, um problema psicológico ou não. Até aqueles que se dizem mais equilibrados, ao ter o amparo de uma terapia, de uma psicoterapia, uma conversa com um psicólogo, terão a manutenção da sua sanidade mental essa manutenção de maneira muito mais forte, de maneira muito mais constante, de maneira muito mais equilibrada. Porque nós sempre vamos viver problemas. Não há um de nós que não vivamos problemas. Até aqueles que são mais equilibrados. E ter a conversa com um profissional preparado para isso em uma terapia vai ajudar a manter o equilíbrio da sua sanidade mental. E aqueles que já estão vivendo alguma dificuldade, como transtorno de ansiedade ou algum comportamento depressivo, o papel do psicólogo é essencial e extremamente recomendável. Se você está passando por uma situação dessa, não deixe de procurá-los. Não deixe de procurar estes profissionais. Não deixe de conhecê-los por vergonha ou por ideias equivocadas de que somente pessoas malucas, doidas, procuram estes profissionais. Não. Eles são extremamente recomendáveis, inclusive para os sãos, mentalmente falando. Bem, espírito é consciência. Corpo físico é consciência. A consciência no corpo físico, ela está representada por nossa mente. E é por isso que o equilíbrio mental é extremamente relevante, necessário. E que nós tenhamos isso como um ponto a ser trabalhado nas nossas práticas diárias. Vamos colocar dentro das nossas rotinas diárias as atitudes positivas para o nosso espírito. E essas atitudes positivas, lógico, vão passar pelas ações positivas para a nossa sanidade mental, para a nossa saúde mental. Então, tente desestressar, tente se equilibrar, tente dar uma visão diferente para a vida que você tem. E, sendo espírita, compreenda que o Criador sempre nos dá as ferramentas necessárias para que nós evoluamos como espíritos. Ter fé, praticar a prece, acreditar que o Criador sempre tem um destino positivo para nós, apesar dos seus desígnios às vezes serem mal entendidos, é importante. E mais importante é compreender o exemplo do Mestre Jesus, que nos ensinou a amar de maneira incondicional, com desapego e com dedicação ao próximo. É por isso que a doutrina espírita nos orienta e nos recomenda que, fora da caridade, não há salvação. Muito obrigado.